E aí, pessoal, hoje para falar de uma situação que só o Grêmio tem, uma realidade que pode fazer sim e trazer sim muitos benefícios para o Grêmio nessa retomada do futebol, sobretudo nas questões envolvendo as receitas do Grêmio em relação aos outros clubes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, vamos falar sobre isso que é muito importante. Nunca deixe de se inscrever no canal, baixa o dedinho ali e inscreva-se no canal. Na tarde de ontem, e é sobre isso que nós vamos falar, Cláudio Oderich, vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, concedeu uma entrevista muito legal ao Sérgio Boaz, ao Alex Bagé e à reportagem no Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes. E por que eu quero salientar isso? Porque ele fez algumas lembranças que me parecem muito importantes nesse momento de retomada do futebol, nesse momento onde tudo está sendo discutido do ponto de vista das receitas. E ela diz respeito à questão envolvendo a Arena do Grêmio e como a Arena do Grêmio se desenvolve neste momento, se desenvolveu nos últimos anos e em relação aos outros estádios, aos outros clubes, vai fazer com que o Grêmio não sinta a parada dos jogos. Olha que situação curiosa, muito bem lembrada ontem pelo Cláudio Oderich. Como funciona a receita dos clubes? Vamos fazer assim a grosso modo. Nós temos o direito de transmissão, que a Rede Globo paga, aí tu tem o Gauchão, a Comebol, o próprio Campeonato Brasileiro, esse é um tipo de receita. O outro, quadro social. Quadro social importante também, o Grêmio tem 90 mil sócios em dia, recebe esse dinheiro, isso é importante. O outro ponto, os propriedades do marketing, venda de publicidade e tal, aí tem as questões também que entram no marketing das lojas, e tem naturalmente o borderô, que é, olhem, lembre, borderô, que é a renda dos jogos, e também, naturalmente, a venda de jogadores, o Grêmio que já vendeu o Luan esse ano, já vendeu o Tony Anderson esse ano e tem chance de vender mais algum jogador aí para fazer aqueles 90 milhões que o Grêmio precisa. Só que eu vou falar do borderô. Então vocês viram todas essas situações que são básicas em todos os clubes de futebol. E nós vamos falar do borderô. Por quê? Porque ontem o Cláudio Oderich lembrou que o Grêmio não conta com o borderô há 5 anos. O fato de não ter a renda do jogo, pro Grêmio, nesse momento, não muda. Porque o Grêmio não conta com a renda dos jogos. Quem conta com a renda dos jogos é a empresa que gerencia a gestão da entrada e saída da arena. O Grêmio Clube Grêmio não conta com essa receita. O Grêmio tem 0 de borderô no fim do ano. E isso, nesse momento, por incrível que possa parecer, vai fazer uma diferença gigantesca pro próprio Grêmio. Por quê? O Flamengo lá conta com um borderô, bota 60 mil, 50 mil todos os jogos e conta com um borderô maluco lá, sei eu, 15% da sua receita, 20% da sua receita. O Inter conta lá, é só olhar o balanço, da mesma maneira, conta com a receita do borderô, mesmo sabendo que o estádio pode dar prejuízo e tal, mas conta com aquela receita. E o Grêmio já não conta com essa receita. Então o fato do Grêmio ter os jogos, o Grêmio não, né? O futebol brasileiro ter os jogos fechados não vai fazer com que o Grêmio sinta tanto a questão envolvendo, sobretudo, não mexa tanto no orçamento do Grêmio, por incrível que possa parecer. O sócio sim não pode deixar de pagar, o sócio sim mudaria isso, naturalmente a receita do direito de TV está se discutindo, mas o borderô, que muitas vezes é o fluxo de caixa dos clubes, o Grêmio não vai sofrer. E isso a gente tem que botar na reflexão, porque talvez seja por isso que o Grêmio está tratando com um pouco mais de tranquilidade essa mudança. Nós estamos vendo outros clubes muito assustados com o caixa, com o fluxo de caixa, com o que vai acontecer nos próximos 60 dias. E o Grêmio já não contava com isso. Claro que a empresa que gerencia a Arena está sofrendo e vai sofrer muito, e talvez seja inviável, e isso talvez até acelere esse processo do Grêmio tomar conta da gestão da Arena Porto Alegrense, como a gente vem relatando aí há alguns anos já. Porque sem jogo fica difícil, a gente tem que ter algum tipo de cuidado com relação a isso. O Grêmio tem uma parte que repassaria
que é a parte do sócio que repassa para quem gerencia essa questão, né? A empresa que gerencia, lembrando, a Arena é do Grêmio, né? A gestão dos jogos, dos shows, aí, sempre é bom salientar isso, porque senão já vem a flautinha, aquela flautinha que já perdeu a graça, faz 18 anos que a gente escuta a mesma frase. Ainda se bem que é bom ouvir essa frasezinha assim, porque quando não tem o que flautear, usam essa aí. Agora, por que eu saliento isso? Porque isso talvez mude um pouco esse susto que os clubes estão tendo. E o Grêmio, nesse caso, pode, e de fato vai ser, no caso, um clube que vai sentir menos, porque já não conta com uma receita que essa sim vai terminar, porque o futebol não deve voltar a ter torcedores, pelo menos nos moldes do ano passado, nesses próximos meses, sobretudo, talvez nesse próximo ano. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, fique aqui com a gente e, naturalmente, siga o canal, Dali Tricolor.